Olá a todos, preparados para uma aula de resolução de questões? Não desanimem, como dizia no tempo de quartel, treinamento difícil, combate fácil, ou seja, o esforço de vocês vai ser recompensado ao final. Na nossa aula de hoje nós vamos tratar de algumas resoluções de direito civil. Selecionei algumas já de alguns concursos passados para aqui analisar e trazer a resposta aos senhores com alguns comentários. Vamos à primeira questão. Antônio comparece ao seu escritório e relata que está residindo juntamente com sua família e com outras 9 famílias em um terreno na periferia de São Paulo, que tem, no total, 9.000 metros quadrados, área essa igualitariamente dividida entre tais famílias. Conta que todos os ocupantes estão no imóvel há cerca de 7 anos, que existe ligação de energia elétrica e de fornecimento de água e que ninguém jamais esteve lá para reclamar a posse ou a propriedade da área. Cada um dos 10 núcleos familiares construiu e tem sua pequena casa no imóvel, que foi murado e tem sido conservado pelos moradores. A consulta é feita para saber se há algum tipo de medida que possa ser tomada para regularizar a situação, se essa medida pode ser imediatamente ajuizada ou se é preciso aguardar mais um tempo, quem deve ser o autor ou autores da eventual ação a ser proposta e se os ocupantes serão obrigados a indenizar o dono do imóvel. Responda à consulta fundamentando a resposta. Todos entenderam a questão? Chama a atenção dos senhores para a parte final da pergunta. Alguns concursos a gente observa que vem lá a necessidade de indicação dos dispositivos legais que fundamentam a resposta, inclusive apontando o Código Civil ou, enfim, outro tipo de legislação. Isso é uma grande dica para os senhores. Se falar em Código Civil, os senhores ficam já mais tranquilos, ou seja, a resposta está no Código Civil, é só usar do arcabouço aí do material que os senhores têm para justamente poder responder essa questão. Vamos então à resposta. Bem-vindos! Iremos abordar em nossa aula de hoje o tratado, a fonte por excelência de nossa disciplina. Verificaremos que o tratado é fonte formal e material também de direito interno, complementa, atua no ordenamento jurídico nacional. Iremos verificar que o tratado, como fonte formal e material de direito interno, é um instrumento fundamental para a utilização prática daqueles que se ocupam da atividade jurídica. Entre todos os cargos judiciários, o mais difícil, segundo me parece, é o do Ministério Público. Este, como sustentáculo da acusação, devia ser tão parcial como um advogado, como guarda inflexível da lei, devia ser tão imparcial como um juiz, advogado sem paixão, juiz sem imparcialidade. Tal é o absurdo psicológico no qual o Ministério Público, se não adquirir o sentido do equilíbrio, se arrisca, momento a momento, a perder por amor da sinceridade a generosa combatividade do defensor ou por amor da polêmica a objetividade sem paixão do magistrado. O objeto dessa aula é o Ministério Público do Trabalho. A origem do Ministério Público é bastante remota na história. Contam, de fato, os historiadores, que o Ministério Público nasceu durante o regime feudal. O rei, que era o senhor feudal mais forte, se tornava o dominante entre todos, escolhia entre eles um dos que tinha a função de fazer cumprir a vontade do rei. A lei, na verdade, revelava a intenção do poder, revelava o interesse dominante que se exercia pelo rei e pela igreja. Olá pessoal, o tema da nossa aula de hoje será formas de suspensão do crédito tributário. As formas de suspensão do crédito tributário, primeiro, devem ser interpretadas sempre literalmente.
é o que determina o artigo 111 do Código Tributário Nacional. Vamos examiná-lo rapidamente. Código Tributário Nacional, artigo 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre: inciso 1º, suspensão ou exclusão do crédito tributário. Dessa forma, verificamos que todas as hipóteses de suspensão do crédito tributário, que estão previstas no artigo 151 do Código Tributário Nacional, devem ser interpretadas restritivamente, ou melhor, literalmente. Vamos à primeira pergunta. Com o objetivo de regulamentar a Lei Ordinária Federal e com base no inciso 4º do artigo 84 da Constituição Federal, o Presidente da República edita decreto e o faz publicar no órgão oficial de imprensa. Verificando excesso de poder na extensão do tratamento normativo conferido pelo chefe de Estado, o Senado Federal expede resolução para sustar o ato, valendo-se de suas competências privativas positivadas no texto constitucional. Como se pode perceber da locução, a questão trata sobre poder regulamentar envolvendo a administração pública, o poder executivo. Vamos à pergunta. Foi correto o procedimento? Justifique sua resposta. O Poder Executivo brasileiro possui regulamento, é o chamado poder regulamentar da administração pública do Poder Executivo. Esse poder regulamentar, ele está submetido à lei, artigo 5º da Constituição, inciso 2º, que define que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei.